Olá, gente, em nome de Jesus, bem-vindo agora à segunda aula do curso Intercessor. Receba tudo o que o Espírito Santo vai ministrar na sua vida. Olá, vamos estar dando início à nossa segunda aula sobre o intercessor, a pessoa do intercessor. Nós vamos falar eventualmente sobre oração, sobre intercessão, os tipos de orações, as formas que hoje nós entendemos, né, biblicamente falando, sobre oração, intercessão, clamor, choro, o rogo, a adoração. Então nós vamos estar aqui conversando um pouco sobre todas essas coisas, mas essas 3 ou 4 primeiras aulas, nós vamos estar tratando da pessoa do intercessor. Como eu falei na primeira aula, digamos que o objeto, né, o objeto de uso do Senhor somos nós. Então é importantíssimo que nós possamos estar bem, que eu possa estar bem, que você possa estar bem, que a gente possa entender toda a estrutura que vai envolver o ministério do intercessor, o seu chamado, que a gente possa também conhecer os riscos que nós corremos quando nós ingressamos ou aceitamos esses chamados, ou ouvimos de Deus e respondemos a esse chamado sobre o posicionamento do intercessor. Então, nós vamos partir para a nossa segunda aula. Eu espero que você tenha entendido todos os pontos da primeira aula, que foram sobre as características gerais do intercessor. Algumas delas, né, as que eu achei mais importante, eu citei aí. Eu queria rapidamente só relembrar para você e te incentivar. Quanto mais você aprender, quanto mais você absorver esses ensinos, você corre menos risco. Nós corremos menos risco, porque a gente descansa muito no nosso conhecimento, ou a gente descansa muito do que nós somos capazes de fazer ou de ser, e é justamente nesses momentos de baixar a guarda, do descansar no sentido de achar que nós não precisamos mais aprender, de que o que eu já tenho já é suficiente para me manter firme, até porque o chamado, ou todos os chamados, mas especificamente o chamado do intercessor, é um chamado extremamente dinâmico. Sabe por quê? Porque quem conduz a oração é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele não é... ele se move todo tempo. Em todo momento, o Espírito Santo de Deus se move. Em todo momento, ele está criando coisas novas. A natureza de Deus é a criação. Onde ele toca, o que ele toca, ele cria. Onde ele está, algo novo acontece. Coisas novas acontecem. O poder criador do Espírito Santo é infinito. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E dali, aquele poder do Espírito começou a transformar o caos em tudo aquilo que você conhece hoje. E olhe lá, aquilo que a gente nem sonha, né? O Espírito Santo criou coisas que a gente ainda não conhece, espalhadas por todo esse universo. Foi criado por ele. Então, o poder criador e a movimentação do Espírito Santo é intensa. E se eu e você, nós caímos no erro de dizer, não, agora já chega, eu já sei bastante, eu já conheço tudo, e eu não vou precisar mais buscar, eu não vou precisar mais parar para assistir um vídeo que fala sobre intercessão, ou ler mais um livro. Tá bom, o que eu tenho, eu sinto muito, mas o seu ministério tá fadado à ruína, a parar. Porque o Espírito Santo, ele é contínuo. Você nunca mais vai parar de aprender. Então é importante isso. Só repetindo aqui o que nós
a aula que nós demos, a última aula que nós demos, número 1, só vou repetir as características gerais do intercessor. Primeiro, empatia. Segundo, fé, comunicação, persistência, discernimento, humildade, consistência, conhecimento espiritual, sensibilidade ao Espírito Santo e amor altruísta. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês agora. Uma pergunta que eu quero fazer. Vocês sabem o que significa cada um desses pontos? Essa é uma pergunta. Então a tarefa é o seguinte: você saberia explicar cada um desses pontos sem olhar para as suas anotações, sem ler ou assistir novamente o vídeo? Você saberia falar cada um desses pontos? Cada um desses pontos você conseguiria explicar, você conseguiria passar para outra pessoa cada característica dessa do intercessor. Essa seria a sua tarefa, ok? Então, quando terminar essa aula, você tenta ver esses pontos, pode pegar o nome desses pontos e você pode explicar, como se você estivesse dando uma aula para alguém. Essa é uma das maneiras que nós temos de memorizar, de absorver o conhecimento, ensinando. Isso é uma característica, isso é um método muito, muito eficiente, ok? Vamos para a nossa segunda aula. Vamos falar hoje um pouco sobre o perigo desse chamado. O perigo de ser o intercessor, a gente poderia falar isso talvez, mas existem alguns perigos sim. Eu separei alguns muito mais comuns, digamos assim, ok? Mais comuns, existe muita coisa, né? Satanás, uma das frentes de guerra que ele investe forte para distorcer, para destruir, para parar, ou até nem tanto destruir, mas desviar do propósito ou da forma, é o ministério de intercessão. Então ele digamos assim, ele é um dos alvos principais das trevas, é o ministério de intercessão. Então a gente vai ver alguns desses riscos que o intercessor corre se não tiver com esses 10 pontos que nós aprendemos na aula anterior, trabalhados, né? Se esses 10 pontos, pelo menos esses 10 pontos na vida do intercessor, eles não tiverem sendo colocados em práticas, você não estiver vivendo esses 10 pontos. Se nós falharmos na primeira aula, se nós não entendermos a primeira aula, não vivermos isso daqui, muito provavelmente a gente vai cair numa dessas armadilhas aqui que Satanás prepara e prepara muito bem. Ele é especialista no engano, ele é especialista na mentira, ele é especialista em traçar um caminho paralelo ao caminho verdadeiro. E é muito parecido. Então, vamos lá. Primeiro ponto, anote aí, orgulho espiritual. Orgulho espiritual. O que é isso? O intercessor pode cair na armadilha do orgulho espiritual, pensando que a sua conexão com Deus é especial, é superior das outras pessoas. Isso pode prejudicar a humildade, que é uma característica do Espírito Santo na vida da pessoa, e afeta diretamente os relacionamentos. Então, muitas das vezes, os líderes, né, de intercessão, dos círculos de oração, aquelas pessoas que estão à frente desse ministério, principalmente os mais que estão à frente, se não vigiar, se não entender sobre humildade,
de que é o Senhor que está fazendo aquilo dali. Provavelmente, assim, o orgulho da sua capacidade de orar, de interceder, a intimidade com o Senhor. Isso ela vai perder, ou pode ser substituído. Se entrar o orgulho no coração dessa pessoa, provavelmente ela talvez receba muito engano. Provavelmente não vai ser Jesus, o Espírito Santo, que vai estar falando mais com ela, mas um espírito de engano. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é extremamente sensível, delicado, ele é muito sensível. E se no instante em que o orgulho encher o coração do homem, ou transbordar, ou aparecer uma raiz de orgulho ali, o Espírito Santo imediatamente, ele se retira dali. E se a pessoa não vigiar, ela pode ser conduzida por um outro espírito, muito semelhante. O espírito de engano é semelhante. Parece. Não é, mas parece. E aí a pessoa vai continuar ministrando, vai continuar dando palavras poderosas, mas não vem do Espírito. E isso é muito sério, é muito sério. Então nós precisamos vigiar muito nessa questão do orgulho. Precisamos estar muito atento a qualquer manifestação da nossa carne em achar que nós somos melhores ou especiais porque as pessoas estão nos procurando para interceder. Existe uma lista de pessoas que querem conversar conosco, pedir oração, e agora nós estamos sendo colocados em evidência porque somos os intercessores da igreja, somos os intercessores daquela comunidade, nós somos o ícone de intercessão do Brasil. Então nós precisamos ter muito cuidado, muito cuidado. Orgulho espiritual. Segundo ponto, sobrecarga emocional. Interceder pelas necessidades e sofrimentos de outras pessoas podem ser, pode ser não, é emocionalmente desgastante. Muito excesso pode acabar absorvendo os sentimentos negativos de outros e enfrentar risco de uma exaustão emocional. A gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Muitas das vezes a gente vai interceder e a gente absorve aquilo dali, como se nós fôssemos responsáveis por aquela pessoa. Você é o instrumento que Deus está usando para ajudá-la, mas você não é responsável por ela. Quem é responsável por ela é Deus. A gente não consegue ser responsável nem por nós mesmos, imagine pelos outros. Quantas vezes nós já caímos, quantos erros nós já cometemos, e não somos nós que carregamos as pessoas, não. Nós não temos essa capacidade, só existe uma pessoa capaz de carregar o pecado, a maldição, o peso de toda a humanidade, que foi Jesus Cristo. Ele foi a única pessoa capaz de carregar. Nós temos que carregar nossa cruz, não a cruz dos outros. O que a Bíblia fala? Pegue cada um a sua cruz e siga. Então você não tem como carregar a sua cruz, mas a cruz de alguém. Primeiro porque não é bíblico isso. Você está em pecado já. Todas as vezes que nós rompemos um princípio, nós entramos em pecado. E aí é importante que nesse momento, se você já fez isso em algum momento, que nesse momento você pare aqui o vídeo e você faça uma oração, pedindo perdão ao Senhor por ter carregado a cruz dos outros. Você não é capaz. Eu não sou capaz, ninguém é capaz. Nós queremos assumir o ministério de Jesus. O ministério de Jesus foi completo, foi perfeito. Ele não precisa de mais ninguém para carregar a cruz dos outros. Ele já carregou a cruz de toda a humanidade. Então, pare o vídeo. Se você em algum momento colocou os outros nas costas para carregar como se você fosse responsável pela vida dele, você não conseguiu, com certeza.
pare o vídeo, faça uma oração, pedindo perdão ao Senhor, pedindo para que o Senhor venha remover essas pessoas de sobre as suas costas. Essas pessoas, elas não pertencem a você. Você não é responsável por elas. Essas pessoas pertencem ao Senhor. O Senhor é responsável por elas. O Senhor, pela misericórdia dele, está te usando para poder ajudá-las em algum momento. Você não vai carregá-las e você não vai conseguir carregá-las para sempre. Talvez por um momento você vá ajudá-las na caminhada, mas não carregá-las. E jamais você vai conseguir carregar uma pessoa para sempre. E isso vai matar você. Isso vai trazer uma exaustão muito grande para você, sendo que você está indo contra a palavra. Só aí já é um motivo suficiente de nós pararmos com isso e orarmos por aquele irmão, intercedermos pela vida dele, mas não leve sobre você a carga dele, a cruz dele. Você não tem como fazer isso. Então nós vamos ser apoio para ele, nós vamos ser braço, nós vamos ser mão para ele, para carregá-lo, para levantá-lo. Vamos estar ali junto com ele como irmão, como igreja, mas jamais nós podemos carregar alguém. Esse é o trabalho que só o Senhor pode fazer. Então deixa ele fazer o trabalho dele, faça o seu como intercessor. Amém? Ponto 3. Desânimo. O desânimo, ele também ele está muito ligado a essa sobrecarga emocional aqui. Geralmente vai ser uma consequência dessa sobrecarga, mas nem sempre é só isso, tá? O desânimo, se não houver resultados visíveis. E aí a gente vê também a ligação com o orgulho. Porque dentro do orgulho espiritual, a pessoa já ora, já dando a certeza de que a vitória está certa. Se não houver resultados visíveis às suas orações, um intercessor pode se sentir desanimado e questionar a eficácia das suas intercessões. Primeiro, isso daqui já é um engano muito grande. Nós jamais podemos entrar em intercessão prometendo nada para ninguém. É o Senhor que vai responder, é o Senhor que vai fazer. Nós vamos estar ali para ajudar aquele irmão em intercessão, mas a resposta vem do Senhor. Primeiro, no tempo dele, do jeito dele. Então não vai ser nunca do nosso jeito. Então nós não podemos dar expectativa para ninguém. Você não tem esse direito de responder por Deus. Você não tem esse direito de prometer nada pelo Senhor, de que vai dar certo, de que a intercessão vai ser respondida do jeito que a pessoa quer, ou do jeito que o intercessor clamou para Deus, a não ser que você conheça plenamente os desejos e os desígnios do Senhor para a vida daquela pessoa, o que é extremamente difícil e raro de acontecer. O Senhor revelar todos os propósitos e planos para a vida daquela pessoa naquela situação. Acontece isso? Acontece. Já tive experiências com isso também. Mas isso é raro. Geralmente, o Senhor não revela para o intercessor. Geralmente não. Então, quando você interceder, interceda com fé, interceda com amor, interceda com humildade, com perseverança, mas não ponha nada na sua boca que Deus não falou. Tá? E deixe o Senhor agir. É Ele que vai trazer a resposta no tempo dele e do jeito dele. A sua parte é interceder. A parte da ação é do Senhor. Então não tente forçar a barra aí, tá? Porque pode gerar uma frustração para você, pode trazer um desânimo para você e pode ferir o irmão de que você prometeu alguma coisa em nome do Senhor e não aconteceu nada daquilo que você falou. As promessas não se cumpriram. E aí? Qual vai ser a nossa resposta diante do Senhor? E diante do irmão? O que é que nós vamos falar?
Ponto 4. Falta de limites. Falta de limites. Anote isso daí. O intercessor pode se sobrecarregar ao assumir muitas necessidades e pedidos de oração. Isso pode levar à negligência de cuidar de si mesmo e de suas próprias necessidades. Isso é uma das coisas importantes também dentro desse perigo que nós podemos entrar quando estamos trabalhando nesse ministério de intercessão. É querer resolver o problema de todo mundo e assumir todo mundo. E às vezes a pessoa marca 10 atendimentos num dia de intercessão. Já é muito. Já é muito. Então, tenha muito cuidado com isso, com a sua agenda. Primeiro que, se você é um intercessor, em primeiro lugar você tem que ser servo. E o servo, ele só faz aquilo que está na agenda dele, do Senhor, do seu Senhor. Então, não estabeleça agendas. Deixa que o Senhor vai estabelecer para você. E cuidado com os excessos. Cuidado, você tem um limite. A sua família também precisa de você, precisa do seu cuidado, precisa da sua atenção, precisa da sua oração. Então entenda que além dos irmãos, você tem uma família, que é a sua é o seu primeiro foco de oração, de intercessão. Nós podemos trabalhar muito para Deus. Mas se a gente negligencia a nossa família, a gente entra em pecado também. A gente vai ver nos livros, nas cartas de Paulo, principalmente Timóteo, todas as especificações do obreiro aprovado. E ele fala muita coisa sobre o ministério, mas ele fala muito mais sobre família, sobre o cuidado e como o obreiro aprovado deve se posicionar em relação à sua casa, à sua família. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso também. Limites, tá? Limites. A gente sabe até onde podemos ir. Não deixe que os convites ou a possibilidade da fama ou os convites, digamos assim, financeiramente bons, possa te atrair. Saiba que você tem um limite. Tudo isso, gente, rouba, né, o nosso tempo com o Senhor. Nós temos um limite também, porque nós precisamos do nosso tempo com Deus. Então, às vezes, que a gente quer atender todo mundo, esquece de nós mesmos. Esquece principalmente de nós. E aí, quando a gente percebe, a gente é que está precisando de intercessão, de cuidado, porque a gente perdeu o tempo que deveria ser nosso para com o Senhor, por não colocar os limites. Sexto, distração espiritual. Ficar excessivamente focado nas batalhas e nas necessidades dos outros pode distrair o intercessor da sua própria jornada espiritual e crescimento pessoal. É importante que o intercessor esteja ciente desses perigos potenciais e buscar equilíbrio, discernimento, orientação espiritual para evitar cair em armadilhas. Distração espiritual. Às vezes a gente foca tanto, a gente só vive como a gente fala, né, dentro do chamado, dentro do ministério. Nós só ficamos lá em cima. A gente perdeu, digamos assim, a conexão com o mundo. É todo o tempo ligado no mundo espiritual. Não se consegue mais desligar. Você não consegue mais interagir com as pessoas. Você não consegue mais ir para uma casa de alguém e só ver as coisas naturais. Você quer estar o tempo todo ligado no mundo espiritual, tendo visão, e isso vai deixar você louco. O ser humano, a mente,
não tem condição de ficar 24 horas no mundo espiritual. A gente não tem. O espírito está pronto, mas a nossa estrutura humana ela não consegue. A nossa mente ela vai sofrer um desgaste. Se você não parar com isso, e eu conheço muita gente assim, é o tempo todo tendo visão e discernindo, e não consegue andar na rua de forma natural mais, não consegue mais pisar na terra. E isso é um problema seríssimo. Pode ferir psicologicamente a sua mente. Então, aprenda a ter domínio próprio. O fruto do Espírito aí se foi. Nós, seres humanos, nós temos essa capacidade. Senhor, agora eu vou descansar. Eu vou para o cinema, eu quero assistir um filme. Eu quero brincar com a minha filha, eu quero ir para a casa dos meus amigos e jogar Uno, brincar, se distrair, sair na rua, ir num café, tomar um café com meus amigos, sem estar olhando o tempo todo o demônio. Isso já é um sinal de um problema mental causado por excesso. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Eu conheço pessoas que ficaram internadas em clínicas psiquiátricas por causa disso. Durante um tempo da minha vida, eu tive que pedir para o Senhor fechar a minha visão espiritual. Porque eu estava nisso aí. Todo lugar que eu ia era discernindo no mundo espiritual. E eu fui me atentar para isso no dia que nós saímos. Foram 3 casais, nós saímos com as esposas para passar um final de semana numa pousada. Porque nós estávamos num excesso de trabalho, num ritmo muito grande. E Deus pediu para nós pararmos. Nós fomos para uma cidade para a gente jantar, para a gente conversar. E quando eu entrei na cidade, minha mente, é incrível, já fez uma visão, um mapeamento quase geral da cidade. E, por incrível que pareça, depois nós ficamos 2 dias nessa cidade. Eu convivi com ele, saía, mas a minha mente ligada no mundo espiritual. Depois que nós chegamos, e eu fui conversar com esse líder, a gente estava conversando, ele falou, e aí, como é que foi e tal? Lá, o que foi que você achou desses dias? E eu, cheio de orgulho, né? Achando que eu ia abafar. Cheguei assim, eu consegui fazer o mapeamento espiritual quase todo da cidade. Assim, 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 assim. Ele olhou para mim e disse, você precisa parar. Isso não é normal. Eu fiquei em choque. Eu falei, mas como assim? Ele falou, Beto, você foi lá para descansar. Você foi lá para ficar com a sua esposa, com a gente. E aí ele fez uma pergunta que me chocou. Ele perguntou, você se lembra do que a gente conversou? Naquele dia que a gente estava jantando? Você lembra do que a gente estava conversando ali? Cara, eu não lembrava. Eu não lembro. Até hoje eu não lembro. Não lembrava do que a gente tinha conversado. Eu lembrava de alguns lugares que a gente tinha ido, mas do resto não. Porque eu estava andando na rua, mas a minha mente estava no mundo espiritual. Eu estava no mundo espiritual. E ele ficou com medo. E eu com mais medo ainda. Porque eu falei, eu estou ficando louco. Ele falou, você vai parar. E nós vamos fazer uma oração para Deus fechar a sua visão espiritual e o seu discernimento. Até no momento certo. Sabe quanto tempo demorou isso? Esse tratamento de Deus na minha vida? Uns 4 a 5 anos. Aos poucos, o Senhor foi trazendo de novo algumas coisas.
E o interessante é que essa mesma pessoa que orou comigo, na autoridade do Senhor, retirando esses dons, foi a mesma pessoa que depois Deus mandou lá em casa. Eu já não estava mais ligado com ele ministerialmente, não estávamos mais trabalhando no ministério, mas ele foi lá em casa. Ele dormiu na nossa casa e numa manhã ele falou assim: eu quero ministrar de volta em você todas as armas espirituais que foram retiradas e os dons. Então tenha muito cuidado. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a tua vida. Até a próxima aula. Ore por nós, ore pela minha família. Se você quiser ofertar nesse ministério, o Pix está aqui embaixo. Que o Senhor prospere a tua vida, que o Senhor ministre sobre você e que o Senhor guarde a tua casa. Reveja essa aula, faça as tuas anotações e, principalmente, pense em tudo que nós conversamos aqui. E se houver necessidade de você parar, faça isso. Pela sua saúde, pela sua família. E é de Deus. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.